Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. É o pastor Carlos Souza gravando para vocês a segunda parte da nossa série de vídeos sobre o tema Como surgiu o Evangelho a partir de papiros. Bom, eu mostrei para você no primeiro vídeo, nós fizemos aqui uma pequena e breve introdução falando sobre a questão da escrita, falando sobre a questão dos papiros, e eu quero continuar nesse assunto. Esse vídeo vai ser um vídeo como o primeiro que nós fizemos. Então, para você entender esse vídeo, você precisa assistir o primeiro vídeo, tá bom? Como surgiu o evangelho a partir de papiros, o primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo vídeo, como surgiu o evangelho a partir de papiros, segunda parte. Bom, é muito importante você compreender o seguinte, que há 2000 anos atrás, era comum os autógrafos, né, o texto original, ser colocado em papiro. O que era o papiro? O papiro era um papel, uma folha muito sensível, muito frágil. Por isso, grande parte dos arqueologistas, dos arqueólogos, e também de historiadores e cientistas e eruditos, afirmam com clareza que para se manter intacto um papiro datado aí de 2000 anos atrás, do início do primeiro século, é muito difícil. Por quê? Porque ele era muito frágil. E o ambiente comumente aceito por todos os eruditos, cientistas, arqueologistas sobre esse tema de proteger, de guardar intacto um papiro é quase que impossível devido à sua fragilidade. Só para que você possa compreender, eu quero colocar aqui na tela para você ver. Eu vou tentar buscar aqui no meu computador algumas imagens de papiro, para que você conheça, para que você saiba do que eu estou falando. Vou tentar encontrar aqui para você poder ver algumas imagens de papiro. Deixa eu tentar encontrar aqui para você poder entender o que eu estou falando. Então, durante o primeiro século da igreja, os papiros eles eram comuns para ser usado na escrita, tá? Deixa eu tentar. Bom, deixa eu compartilhar com você esse fragmento aqui. Esse fragmento aqui, peraí. Deixa eu compartilhar com você esse fragmento aqui. Esse fragmento aqui. Esse fragmento, tá? Esse fragmento aí. Esse fragmento aqui. Vou ampliar a tela para você ver esse fragmento aqui. Deixa eu tentar. Esse aqui. Você está vendo aí na sua tela? Esse é um fragmento de papiro, tá? É um fragmento de papiro. Você perceba que ele está bem amarelado, né? Porque o tempo faz isso com o papel, tá? Então, só para que você possa ter ideia, esse aqui, esse manuscrito aí, esse manuscrito aqui, ele é antigo. Ele é antigo. E nós temos esse outro aqui, tá aí na tua tela. Esse outro aqui, esse manuscrito aqui, ele é um manuscrito datado de 125 depois de Cristo. Tá vendo? Ele é muito pequeno, tá fragmentado, etc e tal. Então, assim, esse manuscrito aqui, a data mais próximo do autógrafo original foi copiado em 125 depois de Cristo. E é esse pedacinho de papel bem aqui que você está vendo.
Então, isso é um fragmento de papiro. Então, para que você possa compreender, eu estou mostrando isso para você. Por quê? Porque existem pessoas que dizem, eu sou erudita, eu sou cientista, eu sou professor, eu sou versado em letras, pela universidade tal, sou professor não sei o que de linguística, eu conheço o grego, não sei o que, e vai dando currículos, e quando você começa a escutar uma pessoa dessa, dá náuseas. Por quê? Por exemplo, tem gente também que pegam textos de manuscritos, de papiro, e diz assim, por que veio do Egito? Por que veio do Egito e não veio das cidades de onde a Bíblia é narrada no Novo Testamento, por exemplo? É uma crítica que se faz em relação aos papiros. Por que vem do Egito e não vem das cidades que são narradas no Novo Testamento? Vou explicar para você. O Egito, ele era um dos maiores produtores, se não o maior produtor de papiro, desde muito tempo antes da era cristã. Você pega, por exemplo, aí 200, 300, 400 anos antes de Cristo, os egípcios já produziam papel, o papiro, em grande quantidade. Só para você ter ideia, durante o segundo século, os egípcios proibiram que o seu papel, o seu papiro, fosse importado para outras regiões do mundo, principalmente para a Grécia. Então, os egípcios, a partir do segundo século, eles proibiram essa importação de papiro do Egito para o resto do mundo antigo. Por quê? Porque surgiram muitos escritores, surgiram muitos papirocopistas, muita gente interessada em escrever, em narrar histórias. E o Egito era o berço de produção do papiro, do papel. Então, isso aqui é história, gente. Durante o segundo século, os egípcios proibiram, então, essa importação do seu produto, do seu papel para o resto do mundo. E ficando, então, no Egito, os papiros. Essa é uma das respostas que os grandes eruditos e cientistas e arqueologistas, gente que estuda os textos sagrados da palavra de Deus, afirmam sobre a questão de papiros religiosos do Novo Testamento terem sido encontrados no Egito. Devido o Egito ter um clima, né, mais conservador para o papel que era produzido ali. Então, muitos manuscritos do Novo Testamento você vai encontrar onde? No Egito, como foram encontrados no Egito. A outra ideia é a seguinte, é que muitos cristãos, durante o primeiro século, migraram, durante metade do primeiro século e final do primeiro século, migraram para o Egito para divulgar a palavra de Deus. Eles se estabeleceram ali, também com a facilidade, o acesso aos papéis, para poder registrar, então, as palavras de Jesus e o Evangelho. Por que os papiros foram encontrados no Egito? Por que vem do Egito? Estou explicando por que vem do Egito. Primeiro, porque o Egito era o maior produtor de papel desde muito tempo antes de Cristo. Segundo, porque o Egito, a partir do segundo século, proibiu a importação da sua matéria-prima para escrita, que era o papiro. Terceiro, é que os cristãos, da metade do primeiro século até o final do primeiro século, eles migraram para pregar o Evangelho e foram para o Egito. Por isso que muitos manuscritos cristãos do Evangelho também é encontrado no Egito. E não só a escrita era usado como meio de propagação do Evangelho de Cristo, mas também a oratória, a fala era utilizada. Então, não só registros em papel, em papiro, mas também o registro vocálico, a linguagem, era passada a pregação de boca em boca. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, é o que Paulo diz, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 11. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Paulo vai dizer o seguinte, vede com que letra grande vos escrevi de meu próprio punho.
Isso aqui é importante, porque você pega o Novo Testamento e o apóstolo Paulo, dizendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 11, Paulo diz o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. O que isso significa? Por que isso é importante? Porque isso aqui mostra que Paulo tinha acesso aos papéis, né, aos papiros, né? E Paulo escrevia não em letras minúsculas, mas em letras maiúsculas. Por que é importante isso aqui? Porque você vai compreender as linguagens que os grandes eruditos usam em relação aos manuscritos. Hoje, por exemplo, no mundo existem mais de 5.000 cópias conhecidas do texto grego do Novo Testamento original. São cópias autênticas, comprovadas por especialistas. Então, o que Paulo está dizendo em Gálatas 6, versículo 11, é que do próprio punho ele escrevia em letras grandes. Então, hoje em 2023, tem-se aí mais de 5.500 cópias do original do grego do Novo Testamento. São cópias comprovadas, com evidências, por especialistas, e eles estão distribuídos em 81 papiros, 266 códex maiúsculos, 2.754 códex minúsculos e 1.135 lecionários. Os papiros são os mais antigos testemunhos do texto do Novo Testamento. Eles são distribuídos assim pelo mundo todo. Presta bem atenção. O P1 é Evangelho. Está lá no museu e serve de pesquisa lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Esse P1 do Evangelho é papiro, P1, P de papiro 1, que quer dizer 1. Então, papiro 1, o P1, que está na Filadélfia, é do século III. Tem o P2, que é o papiro 2, também Evangelho, está em Florença, na Itália, do século III. Aí você tem o P3, que também é Evangelho, está em Viena, lá na Áustria, do século IV e do século VII. Aí nós temos o P4, que é o papiro 4, que é Evangelho também, está em Paris, na França, aqui do lado, é do século III. Aí você tem o P5, que também é Evangelho, está em Londres, na Inglaterra, pertence ao terceiro século. Você tem o P6, que também é Evangelho, está em Augsburgo, pertence ao quarto século também. Aí você tem o P7, que é Atos dos Apóstolos, que está em Berlim, na Alemanha, pertence ao século IV. Por que é importante você compreender isso aqui? Porque às vezes aparece século II, século III, século IV, século V, século VII. Por quê? Gente, porque os originais, os autógrafos originais, que o autor escreveu originalmente, ele se perdeu. Então o que nós temos são as cópias do original. Consegue compreender? Então essas cópias eram produzidas de papiro em papiro, de papiro em papiro. E a condição climática daquela região para a conservação do papiro era muito difícil. Por isso que muitos especialistas atestam o seguinte, que esses papiros, eles eram conservados com melhor qualidade na região do Egito, tá? Não tem nada demais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, já falei isso aqui, vou repetir. O Egito, porque os papiros dos evangelhos e do Novo Testamento vêm do Egito. Em primeiro lugar, o Egito era o maior fornecedor de papel muito antes de Cristo e durante o primeiro século. Segundo lugar, durante metade do primeiro século, final do primeiro século e depois, os cristãos migraram para o Egito para pregar o evangelho. Terceiro, durante o segundo século, o Egito proibiu a importação do seu papel. Então, quem quisesse papel tinha que ir até o Egito para conseguir papel.
E não pense você que, papiro, que não sei o quê. Falando assim é muito fácil, né, gente? Mas era muito frágil. Era um papel muito frágil, tá? E tinha que se tentar manter ele o mais conservado possível. Esses documentos que eu estou citando aqui, o P1 da Filadélfia, que é do século III, o P2 de Florença, do século III, o P3 de Viena, na Áustria, do século IV, século VII, o P4 de Paris, do século III, P5 de Londres, do século III, o P6 de Astemburgo, do século IV, e o P7, que é Atos dos Apóstolos, que está em Berlim, na Alemanha, do século IV, esses documentos aqui estão intactos. Estão lá nos museus e são usados por especialistas. São documentos cravados, autênticos, legítimos, tá? Então temos acesso a esses originais, tá? São cópias dos autógrafos? São cópias dos autógrafos. Todo mundo sabe disso. E qualquer especialista em crítica textual sabe que esses documentos são legitimados, tá bom? Então vamos lá. Existem 76 papiros do texto original do Novo Testamento. Eles estão registrados, ou se acham, em Leningrado, ok? Que é o P11, que é o P68. No Cairo, nós temos o P15 e o P16. Em Oxford, temos o P19. Gente, a sigla P é papiro, tá? Então, existem 76 papiros do texto original do Novo Testamento que acham-se ainda em Leningrado, que é o P11 e o P68. No Cairo, tem o P15 e o P16. Em Oxford, nós temos o P19. Em Cambridge, nós temos o P27. Em Heidelberg, nós temos o P40. Em Nova York, nos Estados Unidos, em Manhattan, tem o P59, P60 e o P61. Em Gênova, nós temos o P72, o P74 e o P75. Desses papiros, alguns são do ano 200 depois de Cristo. O que é muito importante. Por quê? Já que o Evangelho de São João, por exemplo, foi escrito por volta do ano 100, são, por exemplo, do ano 200 aproximadamente. O papiro 67, guardado em Barcelona. Então, o papiro 67, que está aqui na Espanha, em Barcelona, ele é do ano 200. Você entende? Então, é muito importante. É muito importante. Aí você tem também os códex. Os códex unciais são verdadeiros livros de grande formato, escritos em caracteres maiúsculos unciais, e uncial vem de uncia, polegado em latim. E algumas das relações deles eu vou citar para você aqui agora. Tem o A01, que é o sinaítico do Novo Testamento, está em Londres, é do século IV. Você tem o A02, que é um alexandrino do Novo Testamento, está em Londres, que é do século V. Você tem o B03, que é o Vaticano, o Novo Testamento está em Roma, do século IV. Você tem o C04, que é reescrito do Novo Testamento, está em Paris, é do século V. Você tem o D05, que é de Beza, Evangelhos, que está em Cambridge, do século IV também. Você tem o D06, que é de Claromondo, de Paulo, está em Paris, também do século IV, e por aí vai. Há mais de 200 códigos unciais espalhados por Moscou. Por exemplo, até na Rússia tem. Veja que há um senso comum entre os especialistas, entre os pesquisadores, entre os grandes eruditos, cientistas, enfim, se tem liberdade para estudar os manuscritos. Não é qualquer um que vem no YouTube, pega um pedaço de papel e fala que está errado. Não existe isso, gente. Tem documentos que comprovam a veracidade dos textos, tá bom? Dos autógrafos e das cópias em papiros dos autógrafos, tá? Então, tem mais de 200 códex unciais espalhados por Moscou. Aí vou dar a sigla para vocês aqui do códex, que é o K018, o V031, o 036. Tem em Utrecht também tem, que é o F09.
Em Leningrado também tem, que é o P025. Em Washington também tem, que é o W032. Em Monte Athos também tem, que é o H015, o 044. Em Sangalo também tem, que é o 037. Desses dados, é fácil entender que a pesquisa e os estudos dos manuscritos do Novo Testamento não dependem da permissão da Igreja Católica Romana, por exemplo, que detém documentos importantes do primeiro e segundo século. Você entende? Ou seja, a inteligência, né, a capacidade intelectual de pesquisa compete aos eruditos. A Igreja Católica Romana não detém nenhum tipo de monopólio sobre os documentos. Eles estão espalhados pelo mundo. E é livre a pesquisa. Você consegue compreender? O cara é formado, o cara é um erudito, o cara é um pesquisador, tem culhão para isso, é professor de Harvard, né? É professor de uma grande universidade, é professor de culhão. O cara vai lá e pesquisa. Você entende? Então não tem monopólio de igreja, não tem ninguém que protege os documentos. Todos podem pesquisar livremente os papiros, as cópias dos autógrafos, dos originais, tá bom? É muito importante isso. Então existem, por exemplo, alguns papiros que são datados do segundo século, do terceiro século. O mais antigo de todos é o papiro de Highlands, que está conservado aqui em Manchester, na Inglaterra. Ele está registrado sob a sigla PRIL-GK 457, do ano 120 aproximadamente, e contém os versículos de João 18, 31, 33, 37 e 38. É muito importante isso aqui. Muito importante isso aqui. Por quê? Porque o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 100. E verificamos que temos um manuscrito que é, então, a cópia do próprio original, ou seja, do próprio autógrafo. As pequenas variações encontradas nessas 5.000 cópias são meramente gramaticais ou sintáticas e que não alteram o seu conteúdo. Os estudiosos, analisando este grande número de manuscritos antigos, concluem que é possível reconstruir a face autêntica original do Novo Testamento, que é o que hoje usamos. Ou seja, esses documentos que nós temos em mãos são documentos importantíssimos. E você, meu amigo que está me assistindo aí agora, pode usar a sua Bíblia sem medo algum. Sem medo algum. O Novo Testamento foi reconstruído a partir de textos originais. O Novo Testamento foi construído a partir dos autógrafos, que são os originais. Então, eu expliquei para você hoje a questão dos papiros virem do Egito, a questão do clima, da conservação, e citei aqui alguns documentos dos autógrafos, papiros que são originais. Então, nós temos os papiros, depois os pergaminhos, e depois nós temos, então, a Era da Escrita. A Era da Escrita, que pôde-se, então, pegar dos autógrafos, dos papiros, dos manuscritos e colocar, então, em papel. E você tem hoje, então, na tua mão a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Tá bom? Existem pessoas que contestam o Novo Testamento? Existem. Mas as suas contestações são facilmente derrubadas, porque não possuem culhão. Não possuem culhão científico. Não tem. Um ou outro que aparece no YouTube falando bobagem sobre a canonização, a montagem da Bíblia, falam sem subsídio algum, falam pelos cotovelos, não tem comprovação científica alguma. Agora, eu estou mostrando para você, dentro do contexto histórico, como surgiu o Evangelho a partir de papiros. Esse é o segundo vídeo. Peço que você deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu like e você se inscreva no canal, tá bom? Como surgiu o Evangelho a partir de papiros? Esse é o segundo vídeo. Os papiros
E eu sou o pastor Carlos Souza. Se você quiser, você pode me acompanhar lá no Instagram. Vou colocar aqui meu Instagram. É esse aqui, é Pastor Carlos Souza Oficial, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo.